descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celestial. Dia, graça e paz. Aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, trazendo o segundo pão diário desta semana. Já pedindo que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, deixe seu like. Abençoe vidas através do programa Pão Diário do canal Avivamento da Última Hora. E agora entrando no tema da nossa mensagem, que é baseado na revista do segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne", a lição de número 12, que tem como tema "Do julgamento à ressurreição". O tema da nossa mensagem nesta manhã se encontra no livro de João, capítulo 16, versículo 16, que diz desta maneira: a ausência de Jesus traria um período de tristeza. E agora entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai. João, capítulo 16 e versículo 16. Bem, de acordo com o texto que nós lemos, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos, a ausência do Senhor Jesus trouxe um pouco de tristeza aos discípulos e também um ponto de interrogação nos seus pensamentos, porque Jesus vai falar de certa forma um enigma, dizendo que ele se ausentaria um pouco, depois um pouquinho, e eles ficaram sem entender da forma que Jesus estava falando. Mas a gente vai entender que Jesus falava que ele estava se ausentando por um período, mas que depois ele voltaria novamente. Creio eu que ele estava falando a respeito do arrebatamento da igreja, quando ele virá buscar a sua igreja outra vez. Mas os discípulos ficaram um pouco tristes com aquela situação, pois ali eles estavam convivendo com Jesus por um período de 3 anos, e agora eles vão viver um período agora sem Jesus. E muitos não entendiam, não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Ao mesmo tempo, Jesus, de certa forma, falou de forma enigmática, pois eles não entendiam, que Jesus estava dizendo que ele ia se ausentar um pouco por um período de tempo, mas depois, por um pouco de tempo, ele voltaria. Então a gente vai entender Jesus falando que ele iria se ausentar, pois ele iria para o Pai, mas em seguida voltaria e voltará, nós cremos nisso, para buscar a sua igreja, para reinar com ele nas mansões celestiais. Então os discípulos não entendiam, ficaram confusos. Para eles tudo isso foi algo muito novo, eles viveram esse período sem saber o que fazer, como reagir diante desta situação. É como muitas das vezes nós nos sentimos diante de determinadas situações, quando nós às vezes até perdemos alguém da nossa família, um ente querido, diferente de Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e a gente vai dar aquele sentimento de nunca mais vou vê-lo, no caso quando nós perdemos um ente querido. Mas eles não entendiam isso, eles ficavam por entender esta situação. Mas Jesus sempre ele vai falar de forma muito clara, mas para quem não está naquele momento ali, hoje nós entendemos tudo isso, mas naquela época era difícil para eles entender do que Jesus estava falando, que ele vai se ausentar por um pouco de tempo, mas depois um pouco de tempo ele voltará. Como será isso, E aí ficou aquela interrogação entre eles, e eles não sabiam, mas só que de repente eles vão ser, Jesus vai dizer para eles, antes de subir para o Pai: não desça do alto antes de ser revestido do poder de Deus, E aí de lá vocês sairão para pregar o Evangelho. Então foi quando se cumpriu o dia de Pentecoste. Então ali os discípulos já começam a ter, saber que já tinham entendido aquela situação, e agora eles partem para um novo período das suas vidas, pois agora ele está vivendo o período de fazer a obra de Deus, daquilo que eles aprenderam com o Mestre, mas que o Espírito Santo de Deus vinha orientá-los a fazer uma obra perfeita para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Bem, queridos e amados irmãos, nesse momento já agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira de todas as manhãs,
Agradecer a Deus pelos meus amados irmãos do grupo Pão Diário Escrito, missionária Geila, missionária Rosa, missionária Maria Erlinda, irmão Davi, presbítero Fidelício, irmã Aparecida, irmã Cleia, todos ligadinhos no programa Pão Diário de segunda a sexta-feira, através do Pão Diários Escritos, e também nossos amados irmãos dos grupos de WhatsApp, Homens que Oram, pregadores de Gurupi, pregadores do Brasil, Quarentena de Oração, Brasil Minha Pátria, galera do Tetim, Cariri que eu amo, e todos ligadinhos no programa Pão Diário, nossos amados irmãos dos grupos de Facebook, melhor dizendo, ligadinho no programa Pão Diário, né? Entre esses grupos de Facebook está o grupo Daniel e Samuel, Maite Proença, né? Todos ligadinhos no programa Pão Diário de segunda a sexta-feira, né? E aqui já falando, né, da festa linda que Jesus nos proporcionou na nossa cruzada evangelística, né? Foi algo extraordinário. Estarei colocando algumas fotos aqui, alguns vídeos para vocês possam ver o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Eu não irei me prolongar, irei colocar esses vídeos para que vocês possam ver e em seguida já entrarei com a oração em nome de Jesus. Deus vai te dar sandálias novas. Tu vai sair daqui que nem uma águia, voando mais alto, mais além, mais acima das nuvens. Recebe sandálias aí, recebe a Shekinah aí, recebe a presença aí. Agora, recebe. Ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou e Ele te deu a liberdade de adorar a Deus nesta noite. Cadê os adoradores? Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive e ressuscitou. Ele cuida bem, só Ele a saída. Oh, aleluia! Deus vai te honrar, muda a tua vida, muda pra melhor, irmão. Deus cuida de ti. Cuida, Senhor, cuida do teu povo, Pai. Eu quero te cuidar. Deus vai te honrar, muda a tua vida. Oh, aleluia. Deus cuida de ti, cuida de mim também, Senhor. Só Ele a saída. Eita, glória de Deus, aleluia, glória de Deus, aleluia. A presença de Deus está forte aqui nesse palco. Foi um dos discípulos mais presentes no ministério terreno de Jesus. Pedro, antes de Jesus dar o seu nome oficial, Pedro era Simão, pescador de peixes, vivia na beira da praia da Galileia, lançando as redes para pescar. Este homem
chamado Simão, ele era de um temperamento brutal, explosivo, mas quando Jesus escolhe ele, chama ele, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, no capítulo de número, glória a Deus, de Lucas 5, versículo 17, Simão se prostra diante de Jesus e diz: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. O acesso com ele. E se tem uma coisa que o diabo não suporta, é um crente que tem vida de oração. É quem tem nessa noite. Levante as duas mãos que eu vou profetizar. Sabe por que tu tá vivo? Sabe por que tu tá viva? Porque alguém orou por você há anos atrás. E Deus te guardou, Deus te livrou, Deus fechou a sepultura. E olha você aqui nessa cruzada, vivo, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quem veio adorar, joga a mão pra cima. Rapatacalaxéria. Não é o rei Herodes que vai dar, não é soldados que vai dar, é Deus, é Deus, é Deus. Levante a mão, se é, abra os céus aqui, ó Pai, remova agora cada crente. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, tu ressuscitou, tu ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 121, verso 1 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Paulo vai dizer, a carta de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1: pensai nas coisas que vêm de cima e não da terra. Levante a mão para adorar. Fala pro teu irmão que está do teu lado. Deus, ele vai te dar o livramento. Aleluia. Deus, ele vai confundir os Herodes desta cidade. Quem estava te perseguindo vai ter com Deus. Quem estava tentando prender tua chamada, teus sonhos, vai ter com Deus. Deus está dizendo: eu quero intimidade. Enquanto eu estou perdendo tempo no dorama das madrugadas, Deus está dizendo: eu quero te encher. Enquanto todos estão perdendo tempo no arraiar gospel das festinhas por aí, Deus, ele quer encher a igreja de poder, mas tem que ter vida de oração, vida de jejum, vida, aleluia, santa. Levante a mão esquerda, levante a direita e adora.
Diga para o teu irmão que está do teu lado: se não houver libertação, é porque não tem oração. Falta poucos dias para calar os pregadores. Falta poucos dias para calar os cantores. A pandemia não parou a igreja. O Coliseu de Roma não parou a igreja. Levanta a mão mais alto. O leão não parou a igreja. O urso não parou a igreja. O sistema não parou a igreja. A religião não parou a igreja. Vai, dá glória, crente. Não fica com essa boca fechada. A calúnia não parou a igreja. Oh, glória. A prisão não parou a igreja. Balmé não parou a igreja. Puta não parou a igreja. A Noitapec não parou a igreja. Nada parou a igreja. Nada parou a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: Pedro, tu não te chamarás, mas Simão, mas sim Pedro, que quer dizer Petros, ou firmamento rochoso. E Jesus disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cadê essa igreja aqui? Em Gurupi, joga a mão pra cima, dá uma rajada de glória. Do peso, toda inveja, toda obra que foi lançada para destruir os sentimentos e as emoções, em nome de Jesus, caia por terra agora, a glória de Deus. Toca mais forte, toca mais forte. Desde de tarde tu tá sentindo umas pontadas na tua cabeça, mas Deus te trouxe aqui para te curar. Recebe aí agora aí, em nome de Jesus. Recebe. A palavra de Deus diz: e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Toda gastrite cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Solta a mente, solta o subconsciente, solta as emoções, em nome de Jesus. Aonde tiver o mal, tem! Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Dor de cabeça, vai ter anestesias aqui extraordinárias da parte de Deus. Lamassuri me canta labaxandaraia, alabacanda labaxéria. Pai, em nome de Jesus, começa agora, Senhor, a incendiar este lugar, que essas pessoas possam sentir algo surreal, algo sobrenatural, algo qual elas nunca sentiram em toda a sua vida. Começa, meu Deus, agora a tocar. Toca agora mais forte. Abra teu joelho aqui. Amém. Glória a Deus. Só abaixa o fundo musical aí, por favor. Aleluia. Tem mais alguém aqui para entregar sua vida para Jesus? Fica de joelho aqui, meu filho. Tem mais alguém aqui nessa noite? Quem não é evangélico aqui, levante a mão.
Você, além desse moço de boné aqui, tem mais alguém que quer entregar sua vida? Eu creio que vou sair daqui com o meu milagre, com a minha cura, em nome de Jesus. O que você estava sentindo, meu filho? Bate palma para Jesus. Nunca mais vai voltar. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, diante da Tua presença, te louvamos, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos, Jesus, Tu tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, dado da Tua graça, Jesus. Continua nos fortalecendo, Pai, pois sem Ti nada somos, senão pó e cinza, mas o Senhor é grande e é poderoso para nos garantir a vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Da vida descido dos céus, da paz, saúde.